Boa tarde. Vocês já ouviram falar do medo do balão estourado? Eu vou ler um versículo aqui da carta que Paulo escreveu aos irmãos na cidade de Éfeso. E o versículo está no capítulo 1, versículo 16, onde diz assim: Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. O interessante é que esse versículo ele está dentro de uma perícope do versículo 13 ao 23. E Paulo diz nesse versículo de maneira clara que ele estava dando graças. Se você for olhar os versículos anteriores, você descobre por que Paulo estava dando graças. Ele estava dando graças porque ele tinha convicção, ele tinha ouvido falar que os irmãos estavam vivendo na fé e estavam amando uns aos outros. Ou seja, estavam vivendo uma confirmação de que realmente eles tinham recebido o Espírito Santo em seus corações, registrado no versículo 13 e 14. Mas o interessante no versículo 16 também, ainda nas orações de Paulo, que ele faz menção deles. E do versículo 16 até o 21, a gente descobre que Paulo ele pede a Deus para que Deus possa conceder a eles espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E por que tudo isso que Paulo estava pedindo a Deus? Para que os irmãos, uma vez iluminados os olhos do coração de cada um deles lá, eles pudessem compreender e viver na esperança do seu chamado. Nos últimos dois versículos, 22 e 23, Paulo ele encerra essa perícope dizendo: Cristo ressuscitou, Cristo pisou em potestades, principados, e Cristo é o cabeça. Mas o desafio a mim e a você é exatamente esse. Cristo é o cabeça. O texto diz que a igreja é o corpo. Cristo é aquele que dá os impulsos. Cristo é aquele que dá a vida e é a vida. E Cristo, ele quer, através dessas palavras inspiradas do apóstolo Paulo, que a igreja possa perder o medo do balão estourado. O último versículo diz que a plenitude está na igreja. A plenitude daquele que a tudo enche. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim: vocês receberam o Espírito Santo. E eu estou pedindo a Deus para que vocês possam compreender e ser perceptivos e ter o reconhecimento da esperança do seu chamado. Da mesma maneira que eles receberam o Evangelho e estavam tendo o privilégio de ter o Espírito Santo dentro deles, eles precisavam transmitir isso às outras pessoas. Essa é a esperança do nosso chamado. Infelizmente, muitas pessoas confessam que Jesus Cristo é o Senhor, confessam que Jesus Cristo é o Salvador. Muitas vezes nós estamos dentro de uma igreja, mas estamos vivendo esse medo do balão estourado. O balão nunca estoura, nós não somos os pés de Cristo na terra, nós não somos as mãos de Cristo na terra, nós não sentimos os impulsos da vida de Cristo que é o cabeça. Então, esse é o desafio para mim e para você. Temos que ter a consciência do nosso posicionamento dentro do reino do Senhor. O medo do balão estourado. É ao contrário, Deus quer que nós possamos estourar, falar, caminhar, conquistar, para que a glória e a riqueza de Deus seja revelado no poder do Espírito Santo, no poder do cabeça da igreja, mas através do corpo, através da igreja. Deus te abençoe, pense nisso, se posicione mais do que nunca nesse contexto no qual estamos vivendo aqui no nosso país. Deus abençoe em nome de Jesus.